Analisando o movimento de uma partícula, que no instante t0 igual a zero, está na posição x0, com velocidade v0, e se desloca para uma posição x em um instante t, possuindo velocidade v, sendo que essa variação da posição também é chamada de ΔX. Se o movimento da partícula ocorrer com aceleração constante, chamada de a, as equações que descrevem esse movimento são 5. A velocidade na posição x é igual à velocidade inicial mais a aceleração da partícula vezes o tempo do deslocamento, ou seja, t menos t0. Como t0 é igual a zero, usa-se simplesmente o instante t. A variação na posição, que é a posição final x, menos a posição inicial x0, é igual à velocidade inicial vezes o intervalo de tempo mais a metade da aceleração vezes o quadrado do tempo do deslocamento. O quadrado da velocidade na posição x é igual ao quadrado da velocidade inicial na posição x0 mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, que corresponde a x menos x0. A variação da posição é igual a 1 meio de v0 mais a velocidade no instante t, e isso multiplicado pelo intervalo de tempo t. Note novamente que é usado apenas o instante t, porque a referência é t0, então o seu valor é igual a zero. E a variação da posição também é igual ao produto entre a velocidade no instante t, multiplicada pelo intervalo de tempo, menos a metade da aceleração, vezes o quadrado do intervalo de tempo. Note que em todas as equações, o termo t corresponde ao intervalo de tempo do deslocamento, ou seja, ΔT, que é igual a t menos t0. Como t0 é referência, seu valor é igual a zero, e ΔT corresponde simplesmente à variável t. Considerando um exemplo numérico, no qual uma partícula a 5 metros a leste de um ponto de referência, movendo-se para leste a 15 metros por segundo, com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Para determinar a posição da partícula no instante t igual a 2 segundos, conhecendo a posição inicial, x0 igual a 5 metros, a velocidade nesse ponto, ou seja, v0, que vale 15 metros por segundo, a aceleração a, que é constante e vale 4 metros por segundo ao quadrado, e o tempo t do deslocamento, que é t igual a 2 segundos, usando a segunda equação, é possível determinar a posição x. X menos x0, que corresponde a x menos 5 metros, é igual a v0 vezes t, que corresponde a 15 metros por segundo vezes 2 segundos, mais 1 meio da aceleração, que é 1 meio de 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o quadrado do intervalo de tempo do deslocamento, que é de 2 segundos. Isolando a variável x do lado esquerdo, passando o termo menos 5 para o outro lado somando, o resultado é de 43 metros. Então a posição da partícula é de 43 metros a leste do ponto de referência. Conhecendo a velocidade inicial v0, a aceleração a
e o tempo do deslocamento t, pela primeira equação, é possível determinar a velocidade no instante t igual a 2 segundos, que corresponde à velocidade inicial mais a aceleração vezes o intervalo de tempo do deslocamento, que neste caso é de 2 segundos. Então, tem-se 15 metros por segundo mais 4 metros por segundo ao quadrado vezes 2 segundos, que resulta em 23 metros por segundo. Para determinar a posição da partícula quando a sua velocidade é de 25 metros por segundo, conhecendo v0, a velocidade final v, a aceleração a e a posição inicial, é possível usar a terceira equação, que tem como variável desconhecida apenas a posição desejada. Então, o quadrado da velocidade no ponto em que ela é de 25 metros por segundo é igual ao quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração, que multiplica a diferença entre a posição na qual a velocidade é de 25 metros por segundo e a posição na qual a velocidade é v0. Então, isolando a variável x, passando o quadrado da velocidade inicial para o outro lado com o sinal negativo e o termo 2a, que está multiplicando, para o outro lado dividindo, e por último, o termo x0, que tem sinal negativo, para o outro lado com sinal positivo, usando valores, o resultado é de 55 metros.